Atenção, porque nesse vídeo eu vou apresentar para você a relação entre dois órgãos que comandam de forma muito importante o funcionamento de vários outros. Exatamente assim, para que você possa diagnosticar no seu consultório doenças que ainda estão em estado inicial. Esses dois órgãos são coração e rim. Anote cada item desse vídeo que eu vou mostrar para você, de acordo com a medicina chinesa, funções desses órgãos para que você possa diagnosticar e já orientar o seu paciente. Dessa forma, você vai bloquear várias enfermidades. Vou apresentar aqui diversos exemplos, mas para isso é importante você colocar aqui abaixo do vídeo: Raquel, fez sentido, já conheci essas funções, vou aplicar, troca comigo para que tudo isso tenha valor. É importante que você utilize esse conhecimento, combinado? Eu vou começar com as funções. E para eu iniciar, eu queria colocar que, se você é profissional de medicina chinesa e não tem o conhecimento de todas essas funções, eu te convido a pesquisar, aprofundar um pouco mais, para que a sua prática clínica possa realmente evoluir e os resultados crescerem muito. Mais pacientes melhorando, mais pacientes indicando o seu trabalho e com isso todo mundo cresce, ok? E se você é profissional de saúde, atenção a essas informações. Observe na sua prática algo desse vídeo você pode já incluir, como eu tenho certeza, porque hoje eu observo diversos profissionais de saúde que utilizam conceitos da medicina chinesa num consultório e estão ampliando muito todo o resultado clínico. Eu vou te ensinar a ter um raciocínio clínico de acordo com as universidades da China. Raquel, mas como que eu vou utilizar isso na minha prática? Você vai utilizar orientando, interrogando, mudando o hábito, muitas vezes pressionando um ponto do corpo, com orientações claras e objetivas. Realmente a sua prática pode ser modificada, porque você vai atingir dois órgãos nobres que comandam demais o interior do corpo. Então eu vou te apresentar agora, de forma bem resumida, primeiro as funções do coração. Coloque aí bem claro, anotado, faça um paralelo com as funções do rim e depois eu integro todos dois para que você possa aplicar no seu consultório, tá ok? Então vamos lá. De acordo com a medicina chinesa, o coração tem a função de controlar toda a atividade mental. Portanto, ele controla o racional, o raciocínio lógico, a parte objetiva do paciente. Pacientes extremamente mentais, intelectuais, que trabalham muito a mente com um grau de preocupação enorme. E aí, quando eu digo mentais, não é só a parte cognitiva. São aqueles pacientes que se preocupam o dia inteiro. Porque se o seu paciente tem um trabalho mental focado, objetivo, claro, e depois relaxa, tá tudo ok, não tem problema nenhum durante algumas horas. Mas aqueles pacientes que mantêm a preocupação até a hora de dormir, acordam de madrugada, eles consomem toda a função do coração, de acordo com a medicina chinesa. Eu vou um pouco além. Esse órgão controla todos os vasos sanguíneos. Então, o excesso de tensão mental gera o aumento da pressão, da tensão no vaso, elevando, por exemplo, a pressão arterial. É um órgão que controla os vasos do corpo inteiro, então ele interfere a cada segundo em todo o processo da circulação interna. Vamos lá, continuando. Ele controla toda a alegria de viver. Já observou que os pacientes muito tensos, eles têm mais dificuldade de sorrir, de se alegrar, de se encantar com a poesia, com a alegria da vida, porque o excesso de tensão retira, diminui essa função de se alegrar. Exatamente de acordo com os textos antigos, íntegro assim, passo a passo, ele controla toda a parte mental, alegria de viver, vasos sanguíneos. Vamos continuar? Ele controla a sudorese, então os pacientes que têm hiperidrose suam às vezes em repouso, sudorese noturna. Observe como está a parte mental, como está a temperatura do paciente. Ele sente calor em momentos que não deveria, porque o coração, através do controle do suor, tem uma grande interferência na temperatura interna. Tanto os pacientes acelerados tendem a sentir mais calor. Muito cuidado com essa informação, porque com o tempo começa o frio.
O aumento do calor reduz a temperatura também em outras partes. Pacientes muito crônicos pode ter alternância do calor e frio. Vamos lá. Esse órgão, ele controla toda a função do rim. Então, ele se abre na língua, controla a palavra. Pacientes que falam muito são confusos. Associe esses pontos para você poder interligá-los no seu consultório. Ele controla a função do rim, já você vai ver como, mas junto com esse controle, ele está aí a cada segundo interferindo na forma que o paciente fala, pensa, se alegra, sudorese e controle de todos os vasos, junto com essa função de manter aí o calor interno. Observe pacientes acelerados, ansiosos, que dormem mal, porque esse excesso de aceleração pode prejudicar diretamente o sono. É muito comum que os pacientes com alteração desse órgão durmam muito mal e tendem a dormir aí cada vez mais tarde, gerando uma insônia inicial. Só que, com a encruzilhada dessa fisiologia, temos uma função predominante aqui. Esse órgão, ele descende a cada segundo. Como, Raquel, que o coração descende essa circulação? Através dos canais internos. Tá aqui para você, ó. O coração se liga ao rim através da circulação de canais, comandando a função do órgão tão importante que é o rim. Essa descendência ocorre por essa ligação entre os canais do coração com a ascendência dos canais do rim. Função muito importante, porque se esses dois órgãos são afetados, nossa, é um dominó de enfermidades no interior do seu paciente, porque uma desarmonia intensa desses dois órgãos é o início de enfermidades crônicas e mais graves. O rim está aqui para você. Com essa ligação com o coração, ele mantém batimento cardíaco, função mental, memória e toda função cerebral, porque é um órgão que interfere diretamente no cérebro durante toda a vida. Para que fique mais fácil, eu vou colocar as funções do rim aqui em paralelo. Anote para que você possa observar se o seu paciente já está com uma enfermidade que se aprofundou e atingiu o órgão que comanda. Vamos lá. Anote com calma 10 funções do rim para que você possa começar a observar e fazer essa ligação. Logo depois, chego na quantidade de enfermidades, infelizmente, que surgem hoje com desconhecimento de muitos profissionais. Já orientando o seu paciente, você vai começar esse bloqueio. Então vamos lá. O rim é um órgão que controla ossos, ele tem aí a capacidade de manter a força dos ossos, produção de massa óssea, está diretamente ligado a várias enfermidades como osteopenia, osteoporose, artrose avançada. Ele controla toda a medula óssea e espinhal, portanto, produção de sangue, função da medula que chega ao cérebro. A medula espinhal ascende, formando um mar de medulas que é o cérebro. Portanto, terceira função, órgão diretamente ligado à memória, às lembranças, a toda a relação do seu paciente com a força de vontade e com a coragem, que é a quarta função. A memória e a ligação com o cérebro está aí diretamente relacionada à capacidade de manter a força de vontade, a coragem para a iniciativa, o propósito de vida, toda a manutenção do propósito do paciente. Funções nobres e muito importantes. Continuando, é um órgão que controla todo o metabolismo dos líquidos, então ele absorve os líquidos e mantém aí a absorção, portanto, edemas, incontinência urinária, retenção, ascite, distensão abdominal, pode estar aí diretamente ligado a esse órgão. Ele absorve os líquidos, mantém toda a função interna, e aí eu vou para a sexta função, está ligado à produção de sangue. Nossa, Raquel, o sangue que é fundamental para as emoções, para a mente? Exatamente assim. Através do controle da medula óssea, ele age na produção de sangue. Um pouco mais, o excedente do sangue se torna cabelo. Para a medicina chinesa, olha quantas funções importantes. Ele controla a força, o brilho e toda a manutenção da força do cabelo, que hoje, infelizmente, muitas mulheres sofrem com essa perda da força, mulheres com alopécia enorme, chegando a ficar carecas por disfunção do rim, por consumo de uma função tão importante que é a manutenção aí
de toda a força interna e imunidade. É a oitava função. É um órgão que controla a imunidade, porque ele é a sede da produção de vários canais. Ele controla, na verdade, todos os órgãos internos. Então, nessa função, ele mantém a longevidade, a capacidade de engravidar, a manutenção aí do crescimento, desenvolvimento e amadurecimento do homem e da mulher. Penúltima função, eu chego na fertilidade. A mulher que tem capacidade de manter o feto, engravidar, não abortar e ter uma gestação tranquila, está ligado diretamente à função do rim. E última função, eu chego na capacidade sexual, que aí vem também a capacidade do homem, a contagem de esperma, a capacidade de ser fértil, a capacidade de manter aí uma gestação sem transtornos, grandes debilidades, enjoo, doenças que vêm na gravidez, não por culpa da gravidez, que é uma dádiva divina, mas por disfunção do rim. Muitas mulheres fracas sofrem nesse período. Olha que aqui é só um resumo para você. Essas 10 funções são parte, só para te apresentar aqui a importância desse órgão, porque existem várias outras. Um órgão nobre que se liga a outro muito nobre, que é o coração. Raquel, como na prática clínica eu vou ver se essas funções estão falhando? Eu te dei aqui alguns exemplos das funções do coração. Também tem várias outras. Para você já ficar atenta aí no seu consultório, paciente dorme mal, é acelerado, é ansioso, e junto com isso começou a ter um pouquinho mais do rim, dor lombar, fraqueza de joelho, dor no calcanhar, tudo isso está ligado ao rim. Quando começou, aí você faz a ordem cronológica. As alterações do coração vieram primeiro ou as do rim? Quanto tempo essas alterações aí, em quanto tempo elas evoluíram? Qual órgão começou primeiro? E aí você vai ver que umas estão ligadas às outras. Na medicina chinesa, isso é tão sério que temos uma síndrome chamada, tá aqui para você, ó, Xin Shen Bu Xiao. Xin Shen Bu Xiao. Quando o chinês fala isso, chinês tradicional, que trabalha com uma tradução séria, sabe? Não é esse protocolo de tratamento, não. Eu tô falando aqui sobre tratamento tradicional. Exatamente como as universidades de Beijing, Xangai usam aquele tratamento, mantendo os textos antigos na íntegra. As universidades de Londres, de Nova York, trabalham com toda essa tradição. Exatamente assim. No mundo inteiro se diagnostica igual. Então, um profissional sério que mantém essa ordem, se você diagnostica Xin Shen Bu Xiao, ele já sabe. Vou te dar um exemplo. Tem um paciente que é diplomata, a família do Rio de Janeiro, ele vem passar férias aqui, eu atendo, faço todo o tratamento, mostro aí com todo o protocolo dentro do receituário o que eu fiz, qual foi a síndrome que eu diagnostiquei e a partir desse diagnóstico ele segue com esse tratamento para Londres. E aí o profissional chinês que atende ele em Londres, o terapeuta indica tudo que foi feito e passa para mim. Nesse respeito de um profissional com o outro, mantemos o tratamento desse paciente durante alguns anos. E o paciente só melhora. Quando ele recebeu em Londres o receituário com a descrição da síndrome que eu anotei, ele falou, poxa, você realmente no Brasil é tratado com a medicina chinesa na íntegra. Porque eu escrevi Xin Shen Bu Xiao. Ele viu que eu conhecia a tradição. O que significa isso? Xin, coração. Shen, rim. Bu, Xiao. Não se comunicam. Quando eu digo que os dois não se comunicam, já coloco a ordem do adoecimento e a prescrição do que foi feito, ele tem todo o quadro da enfermidade. Porque se eles não se comunicam, significa que os canais interromperam a circulação ideal. E aí as enfermidades começaram. E lá, na indicação do que foi feito, eu comecei colocando a síndrome iniciou no Xin, que é o coração. A síndrome iniciou com a desarmonia do coração e evoluiu no decorrer dos anos para alteração do rim. Com isso, o paciente tem insônia ou tinha, está em processo de evolução cada vez com um número menor de sintomas. Arritmia, episódios de pânico, dor lombar, fraqueza de joelho, com pico hipertensivo em determinados momentos de estresse.
tudo ocorreu pelo Xinchen Buxiao. Então, quando você conhece o desequilíbrio interno, exatamente a síndrome, você trata os dois órgãos. Lógico que na prática clínica você pode predominar um órgão, aumenta o tratamento no rim, reduz no coração, dependendo dos sintomas, intercala. Na consulta seguinte, atua elevando o tratamento no coração e assim você vai equilibrando não só uma, 2, 3, 5 enfermidades. Muita atenção com a cronologia desses sintomas. E para fechar esse vídeo, eu vou mostrar para você algumas orientações. No seu consultório, diagnosticou, existe uma desarmonia de coração e rim? O que começou primeiro? Quais funções estão afetadas? Anote tudo com muita calma, muito critério, para que essa linha de tratamento seja mantida e você evolua cada semana, ok? Então vamos lá. Se o paciente tem um quadro intenso dessas alterações dos sintomas de coração, com arritmia, taquicardia, insônia, ansiedade, primeiro, orientações básicas aqui: reduz a atividade mental, diminua todos os eletrônicos à noite, oriente exercício de Qigong para acalmar a mente, reduzir essa aceleração, sempre feitos pela manhã, muito importante, porque pela manhã o resultado da circulação dos canais é muito maior. Oriente que o paciente tenha horários de lazer, fundamental. O paciente que trabalha o dia inteiro e chega em casa, vai assistir televisão, vai ficar no celular, só aumenta o trabalho mental. Horários de lazer, música, algo que distraia, que reduza todo esse trabalho mental. E muito importante, exercitar-se pela manhã, porque movimentando as pernas pela manhã, você ativa todo o canal do rim, interfere no coração e à noite o paciente vai estar com a redução dessa aceleração. Essas orientações básicas já diminuem o processo mental e já favorecem toda a circulação do canal do coração, impulsionando esse sangue para o rim. E agora orientações básicas para o rim. Coloque aí QIGONG. É um exercício excelente para lombar. Aumentando a força da lombar, que é a casa do rim, estimulamos diretamente a circulação do rim. Tem aí no YouTube o vídeo prontinho para você orientar o seu paciente que faça 3 vezes por dia esse exercício. Em casa, veja se o quadril está sendo projetado à frente. É um tratamento que ele pode fazer diariamente, mantendo aí todo o seu trabalho, os seus hábitos de vida, 3 vezes por dia. Veja lá nesse vídeo, que é uma técnica chinesa de tratamento, a respiração do paciente para que ela possa crescer gradualmente. 9, 18, 27, até 36 respirações. Esse exercício aumenta a força aí do rim através dos canais e vai atuar diretamente no coração. Muito importante, alimentos para o rim. O rim gosta da cor preta e de alimentos como camarão, feijão, algas, marisco, fruto do mar em geral, peixe, é um órgão que adora sopa de raiz, inhame, mandioca, batata baroa, cenoura, porque são alimentos que nascem no fundo da terra e nutrem o sangue. Dietética chinesa, hein? Digas o que tu comes que eu te direi quem tu és, uma frase muito importante na medicina chinesa. Então, sem orientação alimentar, esqueça o tratamento, tá ok? Não adianta. O não fortalecimento do sangue inviabiliza o fortalecimento do rim. Terceira orientação para o rim: oriente o seu paciente a coragem, força de vontade. Se o paciente está fechado, agora, por exemplo, na pandemia, não sai, fica o dia inteiro vendo televisão, deitado, não movimenta as pernas, é péssimo para o rim. Diminuindo a coragem, aumentando a introspecção, você afeta também a função desse órgão. Então estimule que o paciente saia com toda a precaução e cuidado, máscara, em locais que não tem aglomeração, mas ande, pegue sol, comece a se expor, busque um curso novo, mesmo que seja online, uma aula de música, algo que faça ele voltar aí o processo de crescimento com coragem e força de vontade. São 2 processos emocionais que contribuem muito com a força do rim, de verdade. Finalizando aqui, temos uma orientação muito importante que eu falei um pouquinho aqui nesse terceiro ponto: sol. Hoje muitos pacientes têm medo do sol.
O sol nutre toda a força desse órgão, aumenta a absorção de vitamina D, estimula o fortalecimento dos canais da perna, caminhada e sol. Se o paciente estiver fraco, perna inchada, frio, o que é um absurdo, é fundamental que seja de preferência diário. Essa caminhada aí diária, pegando sol, 30, 40 minutos de manhã cedo, depois do último item, que é um café da manhã de rei. Aumenta a força do rim, porque aumenta a produção de sangue. Café da manhã de rei, pegar sol e caminhar pela manhã, nutre o órgão que controla todos os ossos e a coragem do ser humano. Tá aqui para você, finalizando esse vídeo, integrando dois órgãos nobres, dois órgãos que mantêm aí a função de todo mecanismo interno, a função de todos os outros, fígado, pulmão, baço, estômago, vesícula, todos os órgãos e vísceras dependem desses dois órgãos, pois esses dois sustentam de forma intensa toda a imunidade interna. Para finalizar, enfermidades que são consequência da síndrome Shin-Shen-Bu-Chao. Vamos lá? Uma catástrofe, hein? Anote e não deixe que o seu paciente passe por isso. Incontinência urinária, aborto espontâneo, arritmia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, osteopenia, alterações graves na coluna, lombalgia crônica, chegando muitas vezes à cirurgia, deslocamento de vértebra, pode estar diretamente ligado aí à síndrome Shin-Shen-Bu-Chao, nictúria, pânico e, por último, qualquer doença cardíaca. Tá aqui, ó, 10. Raquel, essas enfermidades podem ser consequência dessa desarmonia desses dois órgãos? A resposta é sim, exatamente assim. De acordo com as traduções dos textos antigos, essas doenças podem ser combatidas. Tá aí no seu consultório. O que você decide? Como você decide atuar com raciocínio clínico? Mantendo essa metodologia avançado, de acordo com essas universidades, com os artigos científicos do mundo todo, ou com aqueles protocolos rápidos, receitinha, pontinho para o rim, pontinho para o coração, que não resolve nada, alivia um sintoma bem pontual e desrespeita totalmente a metodologia da antiguidade e dos locais sérios do mundo. Escolha que grupo você quer pertencer. Ao primeiro, tradicional, levando aí uma mudança enorme para o seu paciente, recebendo indicação de vários outros pacientes e só crescendo com integridade e seriedade, ou com esses cursinhos rápidos, protocolos que não resolvem e só frustram o profissional e decepcionam cada vez mais o paciente. Eu estou aqui para contribuir com o seu crescimento. Aqui, ó, nesse primeiro grupo, a cada dia, com cada conteúdo que é trazido aqui na mídia social, para que você tenha acesso e possa utilizá-lo exatamente no seu consultório. Agora, esse vídeo só tem sentido se ele for à frente, para mais profissionais, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, à orientação precisa com total segurança. Portanto, eu te peço, compartilhe, veja aí se você está inscrito no meu canal e principalmente compartilhe, leve à frente, porque o conhecimento hoje é um direito de cada profissional de saúde, ok? Então, uma excelente prática clínica para você, muita dedicação e pode contar comigo. Beijo grande, tudo de bom.